Em Phantom Works, enfrentamos 2 carros gigantescos ao mesmo tempo. Um Bel Air 60 que já veio com uma pintura que custou os olhos da cara. Eu não consigo pôr um volante nesse carro. Deus poderia. E ninguém mais. E um DeVille 59 com 1 tonelada de metal e um interior podre. Essa porcaria tava enterrada num pântano e os vermes comeram ele. Não tem nada pra salvar aqui. Esse paciente tá morto. A seguir em Phantom Works. Phantom Works. Uma das melhores coisas no nosso trabalho é a variedade de projetos que atendemos. Desde carros ultravelozes aos muito engraçados. De máquinas grandiosas aos veículos mais básicos. E nenhum é mais básico que o Plymouth do Larry. Sou Dan, prazer em conhecê-lo. Mas ele veio hoje para falar sobre um projeto que é exatamente o oposto disso. Então qual é a história? Eu tenho um Cadillac 1959, ele está na nossa família lá em Tucson há 40 anos. É um carro em que eu, pessoalmente, já dirigi por uns 15 anos. Ele tá na sua família desde que era 0 quilômetro? Desde que era 0. Ok. Ele veio do Arizona. E quando era garoto, eu fui até Tucson para visitar parentes. Imagino que você era uma criança bem pequena quando viu esse carro pela primeira vez, não era? Sim. E eu ficava muito animado em poder passear no carro do tio Frank. Tá, isso é muito legal. Todo esse tempo na sua família. E eu vou te dizer, a melhor coisa que poderia ter acontecido para esse carro é ele ser um Cadillac do Arizona. Agora me diga o que traz você aqui hoje. Depois da escola de medicina, eu comecei a visitar a família e lá nos fundos da casa tinham 2 outros Cadillacs. Um para reformar e um doador. Os dois 59. Os dois 59. Aí eu decidi que queria trabalhar neles, então meu tio Frank os vendeu para mim e eu acabei despachando os 2 para a Costa Leste. Esse carro está na minha família há 40 anos e agora está na hora de botá-lo de volta nas ruas. É uma máquina enorme, é uma máquina muito complicada e provavelmente uma máquina muito cara. Sim, sim e sim. O que você quer fazer com esse carro? Quero deixá-lo como novo. Quero todo mundo olhando para ele quando estiver dirigindo pelas ruas. O futuro desse carro é passear nos sábados ensolarados em desfiles e exposições, e aí ele será passado para outro membro da família. Você tem alguma ideia do custo desse projeto? Eu gostaria que $75 mil pagasse o projeto. 75 mil Isso. para construir um Cadillac 59. Correto. Olha, Larry... Não é a primeira vez que me sim, dizem isso. Ok, escuta só. Não, 75 mil não é o suficiente para construir um bom Cadillac 59. A parte dos cromados sozinha, eu diria que o gasto para esse tipo de coisa é de 25 a 35 mil. Só para refazer todos os cromados, enfeites, frisos, só para essas partes. Quer dizer, isso se os cromados estiverem em bom estado. Eu calculo que eu gasto só com peças, incluindo aí toda essa restauração de acessórios. O motor dele, a fiação, as partes para o interior. Eu imagino que essa conta chegaria aos 50 ou 60 mil dólares. Talvez mais, mas essa seria a minha estimativa como custo. Porque é um carro tão grande, com tanto metal, que é quase como restaurar um navio de guerra. As janelas estão lá. A maior parte dos cromados está lá, o interior também. O que dá para fazer com 75 mil? Se o metal estiver bom e a pintura for original, talvez dê para tirar todos os sistemas do carro e reconstruir sem precisar botar as mãos na carroceria. Aí então você teria um carro sobrevivente. Você tem alguma foto dele? Larry, isso é um maldito sedã DeVille. O dobro de portas, o dobro de problemas e metade do valor. Se não dá para deixar ele novo e bonito, será que dá para fazer outra coisa para deixar ele inteiro de novo? Para responder isso, eu preciso antes, sem nenhuma dúvida, ver esse carro pessoalmente. Porque 4 portas muda todo o jogo. Eu sei. Vamos trazer ele para cá e a gente vê o que faz. Tudo bem. Obrigado, Larry. Obrigado. Carros do Arizona são famosos por serem bem preservados. Espero que esse não fuja a regra. Mas sendo um carro tão grande com um orçamento tão pequeno, vamos precisar de sorte. Isso, tá indo bem assim. Continue em linha reta. Vai sempre assim. Diz uma coisa, não tá quente e fedorento aí dentro não, né? Tá quente e fedendo muito aqui. Dá uma olhada nisso. Você sabe o que é isso?
390 polegadas cúbicas de potência, Cadillac. Isso aqui é um monstro. Uau. Não pense que um Cadillac não consegue correr, porque um carro desse tamanho precisa de muita potência. Isso é um motor animal. Essa coisa tá detonada. Dá uma olhada. Olha que lindo o E aí, Cadillac. Dan? Oi, Alan. Dá uma olhada nele. Não é incrível? É demais. Olha, um Cadillac 59, 4 portas, sem coluna e adivinha? Rosa. Não tem rosa nessa coisa. Sim, tem Isso sim. não é rosa, é? Ah, olha dentro. Alan, Só você tem que consegue fazer recuperar. alguma coisa com isso? Além de pôr Olha, fogo nele? Eu acho que a gente vai ter que desmontar toda essa coisa, jatear e pintar tudo de novo. O problema é o seguinte. Esse carro vai gastar 15 a 20 mil nos cromados. Vai custar mais um bocado para deixar ele andando. E vendo daqui, o interior dele também já era. Poxa, Então, Dan, a gente tem que salvar essa joia. Não tem como salvar, Bob. Essa porcaria estava enterrada num pântano e os vermes comeram ele. Não tem nada para salvar aqui. Esse paciente está morto. É, tá. Esse projeto não parece bom, mas o dono está determinado a seguir em frente. Ele quer esse carro restaurado de qualquer maneira. Então vamos desmontar esse monstro e ver se teremos uma boa notícia em relação às condições do metal. Com um carro desses, você tem que lidar com milhares e milhares e milhares de peças e todas elas têm que ser desmontadas. Esse carro é o monstro dos cromados. O enorme motor original é a primeira vítima desse projeto. O proprietário quer um motor moderno e mais potente que entregue mais confiabilidade e uma maior economia de combustível. Boa. Calma, calma, devagar. Vira ele. Devagar. Vamos salvar o que der dos freios e suspensão, mas quando tivermos que escolher entre originalidade e custo, o dono diz que custo sempre vencerá. Cadillac, dia 48. Preciso saber exatamente o que temos nas mãos. Nenhum processo de restauração de pintura desse planeta vai funcionar aqui. Então temos que bolar um novo plano. Esse carro me deixa apavorado. Ele é enorme, é complicado, é um Cadillac 59 e é um 4 portas. O que a gente precisa fazer é o seguinte. Se ele quer confiança, vamos pôr um motor LS. Vamos usar uma transmissão automática de 4 velocidades que aguente a potência como uma 4L85. Vamos dar ao carro um sistema de refrigeração que impeça que ele superaqueça. E de resto, vamos fazer apenas o que for necessário. O DeVille nunca foi um carro tão veloz, mas está deixando o orçamento do Larry para trás. O metal dele está em bom estado, mas o resto do carro virou pó. Isso pode deixar o Larry a ver navios. Já desmontamos o DeVille, agora vamos começar a reparar a carroceria e depois reconstruir a suspensão e freios antes de instalarmos o motor LS e a transmissão automática de 4 velocidades. Serão meses de funilaria e preparação para pintura antes de reaplicarmos a cor rosa coral original. Vamos recromar todas as peças que ele tem. Depois serão meses para deixar os acessórios, o interior, a fiação e vidros funcionando de novo. Finalmente faremos um ajuste fino em todos os sistemas para dar ao Larry o Cadillac dos seus sonhos. Andy, você precisa começar a reparar esses assoalhos. Esses dois aqui. Só os assoalhos? É? Ok. Volta ao trabalho. Para de passear. A maior parte dos problemas do DeVille 59 são comuns. Estão em lugares como o assoalho, por exemplo. Cada painel terá de ser customizado para manter a integridade do carro. Aplicamos um selante epóxi na preparação para a funilaria. Agora é hora para repassar o projeto com o Larry para mostrar a ele com o que estamos lidando. O pessoal fez um trabalho incrível para deixar esse carro inteiro de novo. Ah, eu lembro como ele estava ruim. Dá só uma olhada nessa porta, por exemplo. Olha como ela está alinhada e perfeita. E nesse momento o chassi dele está sendo reconstruído. Em mais 2 semanas vamos pôr o motor nele. Isso é incrível. É. O carro parece fantástico. As linhas estão retas como uma flecha, as soldas perfeitas, os vãos das portas estão lindos. Olha essas linhas. É um carro inteiro de novo. É sim. Até alguém abrir o capô vai achar que ele é todo original. É. Eu conheço muita coisa sobre carros, mas eu nunca troquei o óleo de um carro, então ele vai ficar incrível, não vai? Ele vai ficar fantástico. Fico feliz que o Larry tenha gostado do progresso, porque agora eu tenho que dar as más notícias. Dá uma olhada aqui. Onde foi parar o interior dele? É. A gente ia deixar ele como estava e
mexer só nos 20% que estavam ruins. Não sobrou nada. Esse não era o plano. Não foi isso que planejamos. Não. O Larry lembra daquele interior onde ele pulava quando era criança. E para ele essa memória é eterna. Infelizmente, a minha obrigação é explicar o que todos aqueles anos fizeram ao carro dele. O plano não era fazer uma restauração. Mas quando o pessoal desmontou o interior, o painel estava em péssimo estado. Os fios quebradiços, não havia nada O sol ali. cozinhou. De verdade, cada peça macia desse carro estava despedaçando nas mãos. E o plano falhou. Não havia nenhuma outra opção. Obviamente era um projeto diferente. Esse é um daqueles males que vem para o bem. Agora eu terei um carro melhor que teria se tivéssemos seguindo o plano original. Porque mesmo que o resultado fosse um carro mecanicamente sólido e confiável e seguro para dirigir, não teria muitos dos detalhes e características que acompanham um Cadillac 59 e que o tornam um veículo tão extravagante. O carro sairia ainda tendo coisas a serem feitas e problemas a resolver. Mas agora que o projeto se tornou praticamente uma restauração do zero, cada detalhe e item do carro será reparado ou restaurado. Assim, o resultado será muito melhor do que eu originalmente havia previsto, só que o custo final será maior. Acho que temos coisas para discutir. Você quer discutir? Claro. Legal. Vamos parar num bar para beber antes disso. Então, dá uma olhada aqui. Onde foi parar o interior dele? Larry ficou chocado com o estado do seu Cadillac DeVille 59. Não foi o que planejamos. Não. O interior que ele gostaria que fosse salvo foi destruído pelo sol. Obviamente era um projeto diferente. Você quer discutir? Claro. Legal. Mas com o apoio do Larry, podemos continuar esse projeto. Nosso objetivo é que o carro faça justiça às suas memórias. Só que manter o custo sob controle, bom, isso será um enorme desafio. Agora eu tenho um encontro com o Brian e Christine para discutirmos outro monstro da GM que pode ser tão desafiador quanto esse. Legal. Então, por que você tem um Bel Air 1960? Na verdade, ele pertenceu ao meu avô. Ele dirigiu aquele carro por uns 20 anos. Daí ele estacionou o carro no quintal e disse que ia consertar, mas nunca aconteceu. E 19 anos depois, ele finalmente disse, quer saber? Vou vender para você. E $600 depois, eu virei o dono do carro. Você comprou um carro de $600 que ficou parado por 20 anos na chuva e não anda. Isso mesmo. Você entende que esses $600 que você gastou comprando esse carro é apenas a ponta do iceberg, não é? Com certeza. Quando seu avô era dono do carro, guardava numa garagem ou ele ficava ao relento? Garagem de porta aberta. Ok, então meio protegido. Tá bom, ele ficou parcialmente exposto aos elementos nos primeiros 20 anos, totalmente exposto nos 20 anos seguintes, e nos 15 anos em que ele é seu, ficou... Totalmente exposto. Ah, você deixou ele na chuva de novo? É, deixei. Eu levei quase 10 anos até conseguir levar ele para Pensilvânia. Daí guardamos ele na garagem. E começamos a trabalhar nele. Começou a trabalhar nele? Isso. Isso. Ok. Então, agora ele anda. Só Não. morro abaixo. Consegue entrar nele, ligar e sair dirigindo? Não. Os freios foram refeitos? Não. Sistema de refrigeração funciona? Ele tem um sistema elétrico? Não. E interior? Não. Também não. Foi pintado? 3 camadas de perolado e uma de verniz. Ok, então você tem uma carroceria oca que foi pintada. Isso. Isso. Oh, isso é ruim. É. Se começar a manusear um motor de 400 quilos perto dele e arranhar essa pintura, vai acabar tendo um baita de um problema. Quase irreparável. A reforma desse carro não foi feita na ordem que deveria ter sido feita. Ainda temos um longo caminho a seguir. Por que não terminou o carro? Bom, não foi uma questão de eu não ter terminado esse carro. Foi mais o caso da oficina onde ele estava... Não trabalhou nele. querer continuar a restauração. Isso é meio importante. Quando foi que essa oficina começou a trabalhar nele? Ah, sei lá, uns A gente 3 esperava anos. que ele estivesse pronto em setembro do ano passado pro aniversário do meu avô. Então, trabalharam nele por pelo menos 2 anos, não é? Indo e vindo, sim. Levou uns 2 anos para ele chegar a este estado. Originalmente era para ter sido... Olha o carro, arruma ele, bota para funcionar e depois mostra pro seu avô. Mas a coisa foi complicando. Eu ouvi falar sobre esse carro antes de nos casarmos. Porque ele foi bem claro que ele tinha esses carros na vida dele, que ele se importava com eles e que nunca havia feito nada a respeito, porque ele dava mais atenção à família e outras coisas que eram mais importantes. Mas eu sempre soube que era o sonho dele, então eu acabei dando a pintura do carro como um presente de casamento. Christine,
Que porcentagem desse carro você acha que está pronta? Acho que uns 30%. 30%? Quanto você já gastou ao todo Foi com muito a funilaria e pintura desse carro? Provavelmente perto de 80. Ok. No melhor cenário, 30% feito, a um custo de $80 mil significa que você caminha para 265 mil. Nesse momento, você só percorreu Exatamente. um terço do caminho. Isso mesmo. Então, por que você quer gastar basicamente uma pequena fortuna nesse Bel Air 60? Eu lembro do meu irmão e eu sentados no banco de trás e andando nesse carro e precisava ser esse carro. Infelizmente. Sei. Você quer ver algumas fotos antigas dele? Sim, Ok. eu adoraria. O carro era enorme, muito grande, ao ponto de brincarmos de pega-pega em volta dele, brincarmos de esconde-esconde. Ele era enorme. E o banco de trás era tão grande que nós cortávamos caminho e deslizávamos em cima dele de um lado ao outro do carro. E ter vivido isso e as memórias que ficaram desse carro, eu não sei porquê, mas ficaram para sempre comigo. Isso foi logo depois que conseguiram o carro. Meus pais se casaram em 1968. Isso foi o que compramos. Tá bom. Eu tô começando a entender por que você gastou 80 mil para pintar esse carro. Não é mais uma loucura. Então, vamos trazer ele para cá e começamos isso. Eu imagino que você tem um monte de caixas cheias de peças também. Um caminhão com o carro e um caminhão com as peças. Ou um caminhão muito grande. Boa sorte para nós. Vamos precisar. Ok. O Bel Air é um daqueles projetos onde eu tô voando às cegas. O melhor que posso esperar agora é que não precise refazer o que já fizeram no carro. E que tenhamos peças originais suficientes para completar esse projeto. Tá bom, deixa eu perguntar. Dá para manobrar? Para-choques não restaurados. Parece que tem um excesso de peças da direção. Por que temos essas aqui? Acho que não vi nenhuma janela. Não vi um único pedaço de vidro. E essas coisas não são mais fabricadas. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Olha pra mim, faz força vocês! Tá bom. Por enquanto tá em casa. Nesse momento, minha maior preocupação com Bel Air 60 são as peças. Essas não podem ser substituídas. Entendi. São as calotas de 1960 do meu avô. Ok. Esse é um Bel Air que tinha muitos opcionais que eram obras-primas. Mas hoje são quase impossíveis de se achar. Cuidado agora. Eu não posso bolar um plano até saber exatamente o que temos. E, mais importante, o que não temos. Pensei que seria um carro que só precisaríamos instalar frisos e recolocar peças. Não tem os assentos, não tem as janelas, não tem friso nenhum. Olha só aquela p... Você sabe o que é aquilo? Eles usaram um distribuidor regulador Para aumentar a mangueira. como um conector. Temos que sumir com todas as gambiarras, refazer as conexões dos freios. Tá vendo como o suporte tá corroído e como o chassi tá limpinho? É quase como se esse chassi fosse de um carro diferente. Nós temos um sistema de direção original e gasto. Eles limparam a sujeira, mas não chegaram, de fato, a reconstruir nada. Parece que todo o esforço de reconstrução desse carro foi colocado apenas na funilaria. Quase mais nada foi mexido. E se fizeram isso, não consertaram nada. Tá completamente travado. Eu nem sei se essa é a coluna de direção certa desse carro. Olha só. Nós temos um monte de nada aqui. É, mas o rádio tá aí, né? É, podemos ouvir música. Ok. Quanto mais nós mexemos nesse Bel Air 60, mais eu fico preocupado com o que estamos encontrando. Isso tá bastante enferrujado. Ah, droga. Ah, e isso aí é o quê? É o medidor do painel? Eles guardaram os medidores desmontados e entregaram pra gente. Eu não sei montar isso. Olha, Esse aí é o quê? isso aqui é a metáfora para esse carro. Nós temos que jatear isso, temos que ressoldar isso, temos que repintar e depois instalar isso no carro. E teremos que fazer isso centenas e centenas de vezes. Ela disse que era 30%. Isso aqui é 0%. E temos outro problema. O quê?
tem um monte de coisas faltando. Cara, eu tava procurando, mas isso é tudo que a gente tem. Isso aí é tudo? É, tudo que tem tá aqui nas caixas. É. As coisas estão indo de mal a pior. Minha única esperança é que tenhamos um motor decente para trabalhar. Esse é o bloco disso aqui? Drew, só tem um bloco disso aqui. Já sei disso, John. Isso não tem pistões, ou bielas, Tá ou ok. correntes, ou comando de válvula, ou tuchos. Tá bom. Nada das coisas que entram num bloco pequeno. A gente pode prender essas peças e ele vai ficar com o motor, mas provavelmente só vai ser usado como âncora de barco. Vamos olhar esses cabeçotes, eles estão cobertos de lubrificante. Parece que alguém andou mexendo neles. Eu não sei que tipo de superfície é essa, mas quer saber, Drew? Eu não tenho confiança para usar esse motor. Dá pra ver que o motor tá travado. Dá pra ver de longe que tá ruim. E como tá a transmissão? Fala sério. Eu não confiaria nem nas varetas dele. Temos a bomba de gasolina. Ei, bomba de gasolina. Parece que alguém pegou ela de um outro carro. Peças de bomba de água, um par de coxins, mas não tem pistão nenhum aqui dentro. Sem bielas, sem bronzinas. Não tô vendo nada. Não. A gente não tem nenhum dos componentes para montar um motor. Parece que o bloco dele pode ser aproveitável. Mas a verdade é que eu não reutilizaria 99% das coisas que a gente tem na nossa frente. O dono daria a volta no quarteirão se alguém empurrasse o carro. Acho que não temos nem 30% das peças que precisamos para construir o carro que o Brian espera. E as que temos estão em péssimas condições. É hora de dar as más notícias. Eu precisava falar com você. Isso é um grupo de peças que representa o seu carro. Então, vamos começar com isso. Restauraram essa coluna. Sim. Tá vendo? Mas, infelizmente, isso deveria ser parte da coluna de direção, mas estão faltando todos os componentes internos dela. Isto é qualquer coisa menos o seletor de marchas. O que é isto? O seletor de marcha da coluna não veio nas caixas? Mas eu tenho isto que é... É um câmbio automático. Então eu não tenho nem um conjunto completo de câmbio manual, nem um completo de um automático. Acho que acabei perdendo essas peças através do tempo. Mesmo se eu pudesse magicamente construir uma coluna, eu não conseguiria instalar no carro, porque a placa que vai contra o corta-fogo e os suportes não está aqui. Checamos todas as caixas, não está aqui. Não consigo pôr um volante nesse carro. Talvez Deus consiga, eu não. Eu não tenho esse tipo de poder. Isso aí é o pior que você achou? Não mesmo. Essas foram as primeiras 3 coisas em que pus a mão. Todo o resto tá igual. Então não fica melhor depois disso? Não fica. E pode apostar que vai ficar pior. Então a coisa toda se resume a isso. Sua única opção é achar um carro doador. Isso aqui é a soma de 2 veículos inteiros. Bom, então eu te digo, nesse caso 1 mais 1 é igual a 0,6. Você precisa achar um carro doador. E tem mais, esse doador tem que ser um carro muito bom. Porque você precisa de todos os frisos e cromados, precisa de um motor 283, precisa de uma transmissão de 3 velocidades na coluna, então tem que ser um carro que não foi modificado ou transformado no Hot Rod. Eu realmente achava que ele estaria melhor. Brian, se essa aqui é a melhor das máquinas de vidro e guias que você conseguiu tirar de 2 carros, então você tá ferrado. Sei. Eu sabia que algumas peças teriam que ser compradas e instaladas novamente, mas eu não tinha ideia do estado geral das peças que eu tinha separado para o carro. Você não tem escolha, a não ser comprar o carro número 3. E pela pesquisa que fiz na internet, são mais 30 mil. Para resumir toda essa história, eu acho que precisa de um mínimo de $55 mil de peças e carro doador. E provavelmente pelo menos 800 horas para transformarmos esses 3 carros em um só. $120 mil. E eu acho que existem coisas aqui que vão custar ainda mais. Eu pensei que a situação era melhor. Na verdade, isso tudo é o que eu considero uma expectativa bem realista do que é preciso para terminar esse carro. Eu concordo. Olha, eu vou ser honesto com você. Isso está além do meu orçamento. Esse projeto está fora das minhas condições. Eu não queria gastar o seu tempo ou do seu pessoal e agradeço pelo esforço. Mas eu não vou poder continuar. Olha, muito obrigado por ter analisado o meu caso. Tudo bem, Brian. Valeu.
Perder um projeto como esse deixa um sabor amargo, mas fico feliz que o Brian tenha entendido os sinais de alerta logo no começo. Infelizmente, isso significa que não iremos construir um dos maiores clássicos de todos os tempos. Minha esposa e eu gastamos anos trabalhando com diferentes oficinas para deixar o carro como ele está hoje. Demos o nosso melhor. Eu ainda não desisti. Mas nesse momento, a escolha mais acertada é parar tudo, respirar fundo, planejar melhor e tomar uma decisão cuidadosa mais à frente. Não foi por falta de tentativas. Acho que não vamos nos arrepender pela decisão que tomamos agora, ou a direção que vamos seguir depois disso. O objetivo era reconstruí-lo, mas não deu certo. Infelizmente não deu, mas não foi por falta de tentativas. O projeto do Bel Air não chegou a decolar. Mas o DeVille 59 vai de vento em popa. O Andy terminou os reparos no assoalho corroído. Nada mal para um amador. Ficou bom. Ficou sim. Agora ele vai para a funilaria, onde ficará meses sendo trabalhado. Ele vai passar por 3 fases diferentes de funilaria só para que fique bem feito. A parte mais difícil desse serviço é que o DeVille é um carro enorme, gigante. Ele tem uma carroceria muito grande e cada painel tem uma curva. Então vamos ter que usar muita lixa só para acertar as curvas dele. Dia 128. O DeVille 59 está no setor de mecânica para receber melhorias substanciais. O dono quer que o veículo receba uma tecnologia mais moderna. Isso custa mais, mas deixará o carro mais confiável. O Travis vai instalar a suspensão dianteira e traseira junto com o diferencial reconstruído. Depois, o Aaron vai instalar os freios a disco e a nova tubulação do freio. Sobe por aqui, passa aquela mangueira de combustível em cima e segue até aquela roda, ok? Sim, senhor. Agora que pode andar e frear, o DeVille segue até o Andy para a fabricação e instalação dos coxins do motor. Dia 215. O DeVille 59 vai receber um motor LS moderno no lugar da máquina enorme e antiga que ele tinha. Vai subir até lá em cima? Acho que já deu, hein? Cuidado. Pode empurrar, eu manobro ele. Cuida do outro lado, cara. Pode deixar, esse lado tá livre. Eu vou descer bem devagar. Um pouquinho mais pra esse lado. Ok? Legal, agora tem que voltar. Aí, devagar. Aqui deu. Aqui também. Boa. Legal, terminei. O LS fornecerá potência, confiabilidade e economia de combustível maiores que o motor original e custando menos que uma reconstrução. Talvez tenha que limpar. Não tem pressão. Liga a chave. Dá pra ouvir o injetor funcionando. Coloca um pouco de gasolina no carburador. Não. Vai, carrinho, liga. Isso foi melhor. A pressão tá baixa, não tem... Precisa de mais gasolina? Não é o caso. Tem outra coisa errada. A pressão do combustível devia estar perto dos 70 PSI. Isso não é o suficiente. Quanto ela tá fazendo? 10 PSI? Não tem nem isso. A tubulação e o filtro devem estar errados. Não, acho que você deve ter misturado a tubulação em algum lugar. Tá bom, Dan. Foi mal. Eu não sou um mestre do LS como o Steve. Desapontei você. De novo. Por causa das exigências do sistema de injeção, teremos que construir um tanque de combustível especial para o carro. Depois instalaremos uma bomba modificada para fornecer a pressão de combustível correta ao motor LS. Sem isso, esse carro é um peso morto. Cuidado! Tô chegando! Caberá ao Bruce resolver esse problema de pressão de combustível. Enquanto isso, seguiremos com o resto do projeto. Cadillac, dia 258. Os assentos originais onde o Larry sentou quando criança estão gastos e com a estrutura quebrada. Mas usando de habilidade com a solda, o Andy conseguiu resolver o problema. E aí, cara, o que você tem aí, hein? É a estrutura do banco do Cadillac 59. Banco do Cadillac 59. Agora cabe ao Ashley e ao Liam trazerem esse assento ao seu estado original.
Foi impossível encontrar os revestimentos que o Larry queria, por isso o pessoal vai construir novas coberturas de assento similares àquelas que o dono se lembra. Usando o que restou dos assentos originais como modelo, eles têm a certeza que o revestimento encaixará como uma luva. Com um pouco de manutenção, esses assentos devem suportar toda a energia e travessuras infantis por muitos anos ainda. Cadillac dia 270. Com sorte, teremos um motor que funciona nesse DeVille 59. Assim poderemos seguir com essa construção. Não é o suficiente. Com um problema a menos, agora é força total nesse projeto. Próxima parada é a funilaria para um lixamento final antes do carro receber o primer. Depois é hora da pintura rosa coral original. Cada pintor tem seu próprio processo. A técnica do Raymond consiste numa camada de selante, 3 de tinta e 4 ou 5 camadas de verniz. A aparência desse carro será a mesma do dia em que saiu da fábrica. Sendo um Cadillac, uma das etapas mais complicadas e demoradas desse projeto é a montagem. Cada centímetro do carro tem um cromado e cada peça possui uma presilha ou fixador que aprende no carro. Ashley, tenta não derrubar isso na cabeça dele. Pelo menos não com força. Assim ficou muito melhor. O chicote principal tem uma subseção e o controle da ignição. Passar a fiação num carro desse tamanho é muito complicado. E o problema piora quando se tem que misturar o velho com o novo. E ele vai passar através desse painel. Você já tem a ignição funcionando. É, mas só pro motor. Não pro carro, não pras luzes, não pro painel. É isso que você tem que resolver. Eu só fiz uma gambiarra pra ter uma conexão permanente. Faz de conta que eu nunca mexi nisso aí. Coloca ele num novo, com isolamento, soldado. O Dan gosta que aqueles fios sejam soldados. Tá bom, vou fazer isso e seguir. Tá. A gente tá usando um chicote de fiação universal, mas ele não foi feito para um Cadillac 59. Então a gente vai ter que acrescentar alguns fios. Outros vão ter que ser removidos e, além disso, a gente vai ter que retraçar cada fio para que no final de tudo a gente tenha um chicote de fiação completo. A bobina de ignição original é controlada por essa junção, então esse fio já era. A gente vai precisar do sistema HVAC. Não tem que se preocupar com a partida agora, mas tem que se preocupar com a temperatura e a pressão do óleo, porque a gente conectou elas no painel. Tá, beleza. E daí vou colocar o interruptor e seguir o manual. Tá bom. Eu vou estar logo ali. Qualquer coisa, grita. Tá bom, valeu. Pam, pananana. Esse carro é tão comprido que temos que fazer todos os circuitos maiores, porque, por exemplo, os circuitos das lanternas e luzes de freio, elas não alcançam os fios. Na boa, o DeVille é gigante, ele tem uns 7 metros de comprimento. Vamos precisar de centenas de metros de fio. Dia 320. Tá bom, eu quero manter esse ângulo inclinado assim para isso ficar plano. No DeVille 59, eu vou trabalhar com o Irving para colocar todos os vidros nas molduras que foram restauradas. Tá entrando. Aí. Eu sei que o Irving é um especialista, mas bater num vidro com um martelo é uma coisa meio assustadora. O vidro já tá na moldura, mas eu vou deixar a instalação pro Chris e pro Aaron antes que eu tenha um ataque cardíaco. Ok, segura ele enquanto eu desço pela porta. Tem as guias aqui, ó. A gente tem que descer ele sobre a abertura primeiro. Agora desce a frente primeiro e levanta a traseira. Provavelmente vai ser parafusado em algum lugar aqui embaixo. Tem que girar isso. Acho que tem uma coisa aqui, ó. Beleza. Agora a gente tem que parar ele nessa posição e eu tenho que ajustar o ponto de parada aqui dentro. Todas as 4 janelas do carro, quando elas sobem e descem, elas se inclinam. A frente sobe primeiro e a parte de trás é a última, então leva um tempo pra alinhar tudo. Oh, droga. Oi, Chris, como é que você tá, rapaz? Tô bem ocupado. Eu tive que desmontar as janelas, reposicionar todas elas, tentando deixar tudo funcionando sem problemas. Tive que tirar os painéis das portas também, passei a fiação nas portas, agora elas funcionam individualmente. Você sabe, é um Cadillac, então... Ele é o dobro de tudo, porque ele tem o dobro do tamanho e da largura. Exagero de engenharia. Exagero de engenharia do equipamento americano. Dia 321.
Com as janelas do DeVille 59 resolvidas, bem como a fiação, vamos ao painel de instrumentos. O painel restaurado pode ter saído desse mesmo carro, mas sendo um Cadillac, é difícil de reinstalar. Essa coisa tem que sair e tem que encaixar nessas aberturas aqui. ele tem que entrar no buraco. Isso tem que ficar na frente desse buraco. Ele tem que ficar aqui em cima. Com o painel instalado entre o para-brisa, os painéis do interior e os carpetes. Depois vamos para o exterior com os faróis. Após aproximadamente 1000 horas de montagem, é finalmente hora dele dar uma volta no quarteirão. Beleza, vamos lá. Dia 807. O DeVille 59 está bem parecido com um Cadillac, mas o som do motor é de um tanque militar com bronquite. Tem ideia de como vou ficar feliz quando terminarmos esse monstro? Olha, eu vou te falar que eu tô bastante nervoso com esse carro, viu? Ah, é? Você parece nervoso. Não, mas eu tô mesmo, eu não tô brincando, não. O que não podemos fazer com um velho motor a carburador é um diagnóstico enquanto o carro anda. Mas com esse motor LS podemos fazer isso em tempo real. Isso fica com um número negativo, e eu não sei porquê. Tá disparando após o ponto morto superior. É, e eu não sei porquê. Eu preciso dar uma checada naquelas tabelas de tempo, né? Ok, então minha sugestão é... abortamos essa missão, voltamos para a oficina, diagnóstico de novo e fazemos outro test drive. Esse diagnóstico nos dá vantagem de saber em qual palheiro procurar, mas ainda temos que achar a agulha. Como é que vai ser agora? A gente dá um jeito. Os Cadillacs do final dos anos 50 são famosos por serem grandes e causarem uma boa primeira impressão. E uma das suas características mais marcantes são os cromados que existem literalmente por todo o carro. E por mais que sejam bonitos quando novos, restaurá-los 60 anos depois é um pé no saco. Para cada peça de cromado que existe hoje no Cadillac do Larry, existe outra que está faltando. Os pedestres estão olhando para 10 mil de cromado. Restauramos o máximo possível as peças existentes e procuramos muito substitutas para as que estavam faltando. Brilho esquerdo do teto. E, infelizmente, até as substitutas precisarão ser restauradas. Rufem uns tambores. Um pouquinho de sujeira aqui, mas dá para resolver. É uma boa notícia. Já essa não é tão boa assim. O fabricante não produz mais essas coisas. Então eu não posso forçar muito, senão o revestimento vai sair. Mas acho que isso vai resolver. Quando finalmente restaurarmos e instalarmos aquela quantidade absurda de peças cromadas, o resultado será um Cadillac genuíno. Uma ótima aparência e uma grande primeira impressão. Muito bom. A viagem inaugural desse DeVille 59 foi adiada por causa de problema no motor. Vamos levar esse monstro de volta para a oficina para ajustar o tempo de exposição de todos os cilindros do motor. A pressão dele tá boa, a temperatura tá baixa e é nesse momento que surgem esses números. Tá tudo funcionando, mas o motor tá brigando com ele mesmo. O problema eu imagino que esteja nos ajustes da ECM. Eu vou dar um jeito de mudar essa tabela inteira e depois eu falo com você. Beleza, tá bom. Eu vou fazer alguns testes, mexer em alguns ajustes no computador para ver se eu consigo deixar esse motor funcionando como deveria. O problema é que esse carro é muito antigo e tem um motor novo. E ele não foi testado corretamente. E aí, parceiro? Por que a GM tem números negativos na tabela? Dá uma olhada ali, ó. Ignição atrasada, cortando combustível. O que acontece é que ele queima tudo mas no cilindro antes eu não entendi direito. Isso tá ferrando o meu esquema. Eu vou diminuir um pouquinho a tabela para que eu consiga pelo menos chegar até lá e vou dar uma olhada mais tarde.
motor tá funcionando como deveria dessa vez? Tá, agora tá rodando direito. Já temos sensores de oxigênio nele? Só tá faltando isso. Eu compensei o motor pela falta dos sensores de O2. Então, se tentarmos dirigir até o Mitch's, você acha que vamos conseguir dessa vez? Sim, eu espero que sim. Tá bom, eu fecho o capô. Essa é a sua ideia de bom? Bom, ele tá andando. Eu vou te dar um desconto. Vai dar pra ajustar ele? Vai dar sim. Depois que modificarmos o escape, o Morrica poderá carregar o ajuste final na ECM. Eu gostaria que ele tivesse o som de um Cadillac mesmo, com um motor LS3. Tá, então você quer o silêncio de um Cadillac, mas com muito desempenho. A gente resolve. Beleza? Dia 963. Com um sistema de escape novo, o DV-59 está quase pronto para ir para casa. Tá bom, hein? É, sim. E anda bem também. O DV foi um projeto épico que consumiu milhares de horas de alguns dos melhores profissionais do mercado. Você ainda tem que colocar os sensores de oxigênio, não é? Beleza, excelente. Sim. Eu vou dizer, é um monstro enorme, mas eu gosto dele. Eu também. É hora de devolver o carro ao Larry para que ele e sua família possam aproveitar por muitos anos ainda. Oi, Dan. Olá, Larry. Eu trouxe alguns amigos comigo. É, eu tô vendo. Como conversamos, esse carro era do meu tio e a tia Honey aqui era a esposa do Frank. Estamos felizes por estar aqui, porque essa é uma ocasião maravilhosa. Eu queria que ele estivesse aqui, mas eu trouxe o anel de casamento, então ele está aqui em espírito. Oh, muito bacana. Pois é. Bom, antes de mais nada, bem-vindos à oficina. Há quanto tempo esse projeto está acontecendo? 2 anos e meio. Achamos que iríamos construir um sobrevivente. Exato, e como todo bom plano, ele foi logo descartado. Ele foi por água abaixo Exatamente. rapidinho. É, foi sim. Basicamente, esse projeto consistiu em transformar um veículo que ficou 30 anos parado no quintal e depois mais 15 anos largado na chuva. Nós gastamos 2.300 horas para chegar ao ponto onde ele pudesse basicamente andar e ser um carro novamente. É o que queremos ver. Vamos? Se você analisar financeiramente se essa foi uma boa decisão ou não, a resposta será não. Mas sabíamos desde o começo e nunca foi a nossa intenção. O chassi e a carroceria tinham alguma ferrugem. Tivemos que consertar os paralamas e portas, mas o metal que não era estrutural, esse deu trabalho. Estrutura dos assentos, controles, painéis, os frisos, botões. Foi nisso que gastamos a maior parte do nosso tempo. O total tem 10 páginas só de peças e 35 páginas com procedimentos de mão de obra. Então, e só para você ter uma ideia, o motor novo e a transmissão nova e outros componentes críticos ficaram em 20 mil. Mas gastamos cerca de 10 mil só nos cromados. O painel custou 2 mil. Depois, você pode checar isso, mas foram 66 mil dólares só em peças. Isso parece loucura? É, mas as ligações familiares são obsessivas. Esse carro é a ligação entre algumas dessas pessoas aqui e muitas outras, e essa é a minha família. Espero que quando você vir o carro, ache que tudo isso valeu a pena. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Muito bem. Larry, isso são 2 anos e meio de trabalho e um Cadillac 59 incrível. Que maravilha! Ele é lindo. Ficou espetacular. Me desculpa, mas isso é muita emoção. Isso é maravilhoso. Ele ficaria muito orgulhoso do que você fez por nós, Larry. Larry, o rosa. É incrível. É a cor perfeita para esse carro. Vamos ver de perto. Isso aqui é o ano 2018, te acertando direto no rosto. Coletor de ar frio, LS3 com injeção de combustível, freios a disco modernos. Tudo isso é novo. Com esse motor, não vou me preocupar em ficar no acostamento. Não. Agora, o que vocês acharam dos pneus de faixa branca que colocamos? Eles são lindos, eu adorei. Não seria a mesma coisa sem eles. O que você fez é impressionante. O para-choque, os faróis, as luzes de seta. Vejam o esplendor dessa dianteira. Vamos dar uma olhada dentro. Vejam o painel, os controles, os cromados, o relógio, os medidores, o volante. Tá tudo aí, não ficou tudo lindo?
Os assentos são em rosa também, Os assentos são em 2 tons de rosa, como os originais. Nossa! Senhora Honey, posso ter o prazer de conduzi-la até seu assento no carro? Eu ficarei honrada. Muito bem. Nossa! Então, quem quer dar um passeio? Mais 2 pessoas. Nossa! Vamos lá. Muito bem. Uau! Já ligou. Parece que a família está pronta para um passeio. Dan, muito obrigada por tudo. Não há de quê. Divirtam-se. E aí vamos nós. E a marcha ré. E pra frente. Tchau! Qual é a sensação, Larry? Eu nem acredito. É incrível. Ele brilha. Tá lindo. Existe um fio prateado na tapeçaria. Até os assentos têm um cromado neles. Ele brilha. Tem mesmo. É bem bonito. Ele não teria adorado isso? Ah, meu Deus. Meu Deus, eu fico só imaginando a reação Acha dele. que ele teria gostado? Ele estaria acenando para todo mundo, chamando a atenção das pessoas para elas olharem para o carro. Ele tá demais. Tá lindo. É inacreditável. O Brian nos trouxe uma herança de família, um Bel Air 60. Ele tinha gastado uma fortuna na carroceria e pintura, mas todo o resto precisava ser restaurado. Com apenas 30% do trabalho feito e faltando muitas peças, ele decidiu interromper o projeto. O DeVille 59 do Larry estava maltratado. Reparamos a carroceria e demos ao carro motor e transmissão novas, junto com freios, direção e suspensão restauradas. Completamos com uma pintura rosa original e um interior novo, transformando esse carro na máquina perfeita para ele e sua família.